Bom dia, Felipe. Um grande abraço, grande alegria, enorme satisfação voltar a conversar contigo com os ouvintes da Guaíba. Prefeito, uma decisão em caráter liminar na Justiça determina o pagamento de 50 centavos por passageiro transportado pela Via Leste. A Prefeitura vai ter que indenizar empresas de ônibus, prefeito. Qual é a visão da Prefeitura a respeito dessa decisão judicial? Olha, nós estamos diante de uma situação absolutamente surrealista. Por quê? Porque nós, tu sabes perfeitamente, já falamos sobre isso, realizamos uma licitação absolutamente transparente, 3 vezes, licitação internacional, discutimos com todas as regiões do orçamento participativo, foram mais de 22 reuniões das 17 regiões do orçamento participativo, publicamos o edital de licitação, ninguém contestou, finalmente na 3ª tentativa as empresas se apresentaram, demos o resultado, uma empresa contestou, o Poder Judiciário ratificou, reafirmou que a licitação tinha validade, assinamos o contrato com as empresas e, para nossa surpresa, depois disso, um dos itens fundamentais da licitação, que é exatamente o que consta no contrato, a nova tarifa, ela é derrubada pela doutora Carla Avelino de Oliveira, que faz retroagir de R$ 3,75 para 3,25. Pois bem, com a seguinte alegação de que o Conselho Municipal de Transporte Urbano não havia sido ouvido. Na verdade, havia sido ouvido. Mas não tem problema. Fizemos a convocação do CONTUR, do Conselho Municipal de Transporte Urbano. O Conselho se reuniu, se manifestou, aprovou a nova tarifa, levando em consideração todos os requisitos que constavam no edital de licitação. Mesmo assim, a doutora Carla de Oliveira manteve a passagem em R$ 3,25. Agora, para nossa surpresa, as empresas começam a entrar na justiça e ontem a doutora Cristina Luiza Marquesan da Silva reconhece que o que foi feito pela Prefeitura, a licitação, o contrato assinado, obviamente tem validade, ou seja, tem que ser cumprido. Se tem que ser cumprido, a passagem é de R$ 3,75. Só que, como existe uma decisão tomada pela doutora Cristina, ela diz, não, a passagem, enquanto a doutora Cristina não voltar atrás, vai permanecer em R$ 3,25. Mas, na prática, no real, na vida real, a passagem tem que ser de R$ 13,75. Então, para que os empresários não tenham prejuízo, a Prefeitura vai ter que reembolsar a diferença de 50 centavos, tirando dos seus cofres e dando para as empresas 50 centavos por passagem. É realmente algo incompreensível. Realmente estamos numa situação de perplexidade absoluta, porque nós realizamos a licitação, ato jurídico perfeito, fizemos isso de forma absolutamente transparente e agora a Prefeitura tem que pagar por algo que efetivamente não é responsável. A Prefeitura reconhece um erro de não ter consultado o CONTUR. A Prefeitura tinha um entendimento que não precisaria passar pelo Conselho Municipal de Transporte Urbano, né, e anunciou o preço da passagem sem essa homologação. Ali houve um erro? Não, de forma alguma, Felipe. Nós temos que ter o seguinte, não existe planilha nessa primeira tarifa do transporte coletivo. A lei diz claramente, quando existir planilha, essa planilha deve ser submetida ao Conselho Municipal de Transporte Urbano de Passageiros. O que aconteceu? Durante o processo da licitação, nós consultamos o CONTUR. O Conselho Municipal de Transporte Urbano foi ouvido sobre a licitação. Ao final da licitação, nós voltamos para o Conselho Municipal de Transporte Urbano. E ser o menor preço da passagem. Foi estabelecido, então não existe planilha, existe um preço estabelecido num edital de licitação pela Lei 8.666 de 93, que foi reajustado de acordo com os critérios constantes no edital da licitação. 2 critérios, simplesmente o IPCA e o salário dos rodoviários. Foi o que nós fizemos. Então estamos absolutamente convencidos de que não houve nenhum equívoco por parte da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Mas mesmo assim, Felipe, vamos lá, fizemos a reunião do CONTUR, ouvimos. E por que a passagem continua na posição da doutora Cristina ainda 3,25? E a doutora Carla Avelini nos manda pagar 50 centavos de diferença para os empresários. Ou seja, uma contradição absurda, absoluta,
surrealista que vai fazer com que eu tenha que retirar recursos da saúde, educação, assistência social para dar dinheiro para os empresários do transporte coletivo. Realmente, essa situação ela é absolutamente anacrônica. Bom, até aqui a decisão beneficia apenas o consórcio Via Leste. Outros consórcios anunciam que vão entrar com ações semelhantes. Qual é o tamanho do prejuízo em relação ao Via Leste e se for os outros consórcios conseguirem decisão semelhante, qual é o tamanho do prejuízo, dia, o que vocês calculam? Nós não sabemos ainda porque não fizemos esse cálculo. Naturalmente, nós somos surpreendidos porque essa decisão acabou saindo no início da noite de ontem. Eu fiquei sabendo da decisão, não fui formalmente notificado, mas tomei conhecimento da decisão. Eram 19 horas, quando nós estávamos iniciando o novo processo de iluminação pública lá na Praça Sepúlveda. Inclusive, o pessoal do Correio, da Casa de Guaíba estavam presentes, e aí o que eu tomei ciência da decisão. Então, não tivemos tempo para fazer os cálculos do prejuízo que isto vai acarretar ao orçamento do município. Hoje pela manhã faremos isso e, naturalmente, vamos divulgar. De forma grosseira, deixa eu lhe perguntar o seguinte, né? O cálculo de forma grosseira aqui. 1 milhão de passageiros dia, mais ou menos, Porto Alegre? Exatamente. 500 mil reais, então, seria o prejuízo dia da capital se todos os consórcios... Bom, aí tem a Carris, né, que tem que ser debitado nisso aí, porque a Carris não vai entrar contra a prefeitura, mas, de qualquer forma, o valor vai ser um valor alto. Prefeito? Não, de qualquer forma, no que diz respeito à Carris, nós já estamos subsidiando a Carris. Perfeito. Fato da Carris não estar recebendo 3,75, mas apenas 3,25, isto já faz com que a prefeitura tenha que desembolsar recursos, porque é uma empresa pública, e nós estamos bancando essa diferença desde logo. Isso já está acontecendo, é bom deixar claro para o ouvinte. Então, no orçamento, além das empresas que ingressarem em juízo, nós já estamos fazendo isso com a Carris. O senhor disse que não encontra erros, mas são duas ações que a prefeitura perde, prefeito. Olha, eu continuo confiando que temos um ato jurídico perfeito, que é o contrato. Veja bem, meu querido Felipe, há 244 anos, a cidade de Porto Alegre não tinha licitação de transporte coletivo. Nós realizamos, tentamos 2 vezes, deu deserta, ninguém se apresentou, fizemos uma terceira, de forma transparente, pública, internacional, porque nós publicamos inclusive no site, o site específico de licitações da ONU, da Organização das Nações Unidas, divulgamos para todo o Brasil, fomos para as 17 regiões do orçamento participativo, fizemos um amplo debate. Tudo isso foi devidamente referendado pela Justiça, porque o Tribunal de Contas do Estado acompanhou, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público, e finalmente, quando uma das empresas não foi selecionada, ela entrou na Justiça e a Justiça referendou a nossa licitação. Assinamos um contrato que não foi questionado por ninguém. Isso obviamente consolida o ato jurídico perfeito. Bom, a partir dali, os juízes tomam as decisões que tomarem, mas eu tenho plena e absoluta convicção, Felipe, de que a Prefeitura fez tudo que está dentro da lei, de forma transparente, de forma absolutamente tranquila. Por isso, mais dia, menos dia, obviamente, a Prefeitura vai vencer a ação, porque o que nós desejamos não é a discussão da tarifa como alguns imaginam, é o respeito ao contrato assinado, que impõe às empresas uma série de exigências. Como exemplo, renovação de frota, por isso nós estamos com mais de 200 ônibus novos circulando na cidade, novos critérios de fiscalização, a criação do Conselho Municipal do Usuário, que vai fiscalizar todas as linhas, a colocação de GPS em todos os ônibus, o aumento gradativo de ar-condicionado. Nós tínhamos empresas que tinham apenas 7% de ar-condicionado e agora todas têm que ter no mínimo 25%, a média na cidade é 37%. Então são avanços que foram conquistados através da licitação, que constam do contrato. Então nós estamos defendendo um contrato que vai permitir que a cidade tenha um novo sistema do transporte coletivo. E entre esses itens, naturalmente, está a exigência de uma tarifa, para que os custos possam ser cobertos. As exigências que nós estamos fazendo possam ser cobertas. Inclusive, esse foi o entendimento da doutora Carla Avelino de Oliveira no dia de ontem. Prefeito,
Acho que a questão dos ônibus a gente já tratou bastante. Tem uma outra questão que não é diretamente com a prefeitura e Estado, é uma parceria, a questão do cais do Porto, né? Os contrários, né, ao projeto estão reforçando, estão anunciando ações judiciais contra o empreendimento, né, que não saiu ainda do papel, né, se aguarda para o mês que vem, se aguardava pelo menos para o mês que vem o início das obras. Como é que o senhor acompanha esse caso, que também é um assunto da cidade, questão do Cais Mauá? Eu tenho absoluta convicção, Felipe, que o Cais Mauá, a revitalização do Cais Mauá é uma necessidade fantástica para a cidade. Nós estamos distantes do Cais Mauá há muitos anos. Muito antes da própria construção do muro, era muito difícil ir até o Cais Mauá porque era considerado uma área de segurança nacional pelo tipo de atividade que era atividade portuária. Com a construção do muro, na década de 70, 1970, a entrada no cais ela ficou bastante restrita. Ou seja, a cidade de Porto Alegre nunca pôde usufruir de uma forma clara do Cais Mauá. Então, eu sou absolutamente a favor da revitalização. Não existe maneira do poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, de realizar esta revitalização. É um investimento superior a 500 milhões de reais. Nesta crise, que obviamente não tem fôlego curto, é impossível imaginar-se que qualquer um dos entes federados vai retirar recursos do seu orçamento para fazer a revitalização do Cais Mauá, e por isso buscamos, como em outros locais não somente do Brasil, em outras cidades do Brasil, mas do mundo, a chamada parceria público-privada. Então eu sou absolutamente a favor da licitação, acredito que é uma forma de realmente revitalizarmos o Cais Mauá e colocarmos à disposição da população esse importante espaço, um dos espaços mais nobres da cidade, onde teremos bares, cafés, livrarias, locais de entretenimento, ou seja, amplo acesso de forma absolutamente democrática para toda a população. Para fechar, prefeito, o ex-presidente Lula, e aí é uma questão política, pode estar assumindo nas próximas horas um ministério. Qual é a visão de um homem público a respeito disso? É uma confissão de culpa que Lula está fazendo quando assume o ministério e com isso ganhando foro privilegiado? O senhor foi companheiro de Lula, conhece a figura, conhece a presidente Dilma Rousseff bem, né? O que está acontecendo? Eu acho que, naturalmente, não estou em Brasília, não acompanho o dia a dia de Brasília, então fica muito difícil fazer pressuposições em cima do que esteja acontecendo no âmbito interno do Palácio do Planalto, nas articulações, nas conversações, etc. O que eu percebo é que, como o governo está muito fragilizado, e essa é uma constatação inequívoca, as manifestações de domingo mostraram isso, é necessário um reforço político, e é isso que eu estou percebendo, das próprias ações do governo federal. Indiscutivelmente, o ex-presidente Lula é um grande articulador. Indiscutivelmente, eu não estou aqui fazendo nenhum balanço de se isto é positivo, não, mas todos temos que reconhecer que ele sempre exerceu um grande papel de articulador político. Eu acho que isso tem pesado muito, ou está pesando muito nessa decisão do Lula também ir para o governo federal. Não acredito que seja única e exclusivamente o fato de sair do foro de primeira instância. Acho que, como o governo está muito fragilizado na sua relação com o Congresso Nacional, na sua relação com a sociedade, a presença, pelo menos pressuponho, a presença de Lula no Palácio do Planalto poderia reforçar um pouco mais as articulações políticas do próprio governo federal em relação à sociedade. Não é hoje. Acredito que seja isso, mas não tenho, obviamente, não tenho conversado sobre isso com Brasília, então não poderia afiançar qual o movimento correto que está sendo feito. Mas, prefeito, quando se coloca uma figura tão forte em um ministério, né, um ex-presidente da República, o que não é tradição, não existe, né, como tradição, assumiu um ministério. Não está se acabando o governo? Hoje não é o último dia da presidente Dilma, já que a figura de Lula é maior que a figura de Dilma? Não acho. Acho exatamente que é uma tentativa de dar mais vida, de dar mais sobrevida ao governo. Na verdade, se busca uma figura que indiscutivelmente tem um passado muito forte na política brasileira, tem um presente muito forte, goste ou não dele. Temos que concordar que a presença do Lula sempre é uma figura de ponta, é uma figura que chama atenção e que articula muito fortemente.
Então eu acredito, tem uma outra visão. Acredito que se eu assumir, e isso não foi confirmado ainda, ou a Casa Civil, enfim, eu tenho a convicção de que se trata de uma tentativa de exatamente dar fôlego mais longo para o governo, que está extremamente debilitado nesse momento. Prefeito, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Da mesma forma, um grande abraço, que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade.